Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa segunda-feira e vamos começar falando do clássico, né? Foi um fim de semana com clássicos espalhados pelo Brasil. Teve taça de campeão no Mineirão, mas sábado teve o nosso super clássico. O Cruzeiro venceu o Atlético por 2-0 dentro da Arena MRV de novo. São 2 jogos lá, 2 vitórias do Cruzeiro. E fez essa comemoração Viking, um tempero de provocação. Escutem as vagas. Em 2 clássicos, dentro da casa do maior rival, 2 vitórias pro cabuloso, hein? 2 vezes já, hein? Vamos! E a dancinha, Vitor? Não tem que explicar. Infelizmente vamos ter que aguentar, né? A verdade é que o Cruzeirense passou o Domingão rindo à toa. É gostosinho demais! Tá uma delícia! Afinal, mesmo sem torcida, só um time se sentiu verdadeiramente em casa na Arena MRV. Ei, gás, tá difícil, né? Infelizmente vamos ter que aguentar, né? Tomar as pancadas, as pedradas que tem que tomar. Só esqueceram que o time grande é o Cruzeiro, né? Conseguimos sair com 3 pontos mais uma vez aqui na Toca 4. Time que não sabe ganhar clássico é porque não sabe jogar clássico. Porque clássico não se joga, clássico se ganha. Clássico tem que vencer, independente de onde seja. A Arena do Galo lotada no sábado. Mais de 42 mil atleticanos marcaram o recorde de público do novo estádio. Uma festa enorme que começou com mosaico. Que atmosfera, hein? Coisa linda é o futebol. Mas acabou assim. Ele tem no direito deles. A gente não pode medir o nervosismo, a raiva, a gente entende. O problema é que parece que clássico pra esse time é um jogo qualquer. E não é um jogo qualquer. Não é. Nunca vai ser um jogo qualquer. Num primeiro tempo pra lá de morro, o Galo até teve a melhor chance. Mas o Paulinho parou numa defesaça do Rafael Cabral. Que defesa bonita do goleiro do Cruzeiro! Paredão pra evitar o que seria o primeiro gol do jogo. Arthur Gomes e Matheus Pereira chegaram pelo lado azul, sem grande perigo. E o jogo foi pro intervalo sem gols. Jogar aqui na casa deles é sempre difícil, contra uma grande equipe também. Claro que poderia apresentar um futebol melhor. O ritmo lento continuou no segundo tempo, até que o detalhe da pane geral da defesa do Galo deixou o Zé Ivaldo livre para abrir o placar. Aos 36 minutos, Zé Ivaldo! Vou dedicar minha filha que tá vindo aí, Cecília, papai te ama, tá? E num clássico marcado pelas estreias de Gustavo Scarpa e de Neno, o estreante que fez a festa saiu do banco de reservas para guardar esse Atlético e Cruzeiro para sempre na memória. Muito feliz pelo segundo gol, ainda mais no primeiro clássico profissional. Olha agora, na velocidade, João Pedro contra o Otávio. Passou, João Pedro vai ficar cara a cara com o goleiro, João Pedro! Gol! Segundo do atacante dançarino na temporada, de novo, e sem dancinha na comemoração. João, você prometeu que você ia dançar. Hoje não deu tempo? O que aconteceu que passou na sua cabeça que a comemoração não veio? Eu prometi dançar pra torcida do Cruzeiro, como hoje eles não estavam aqui. Eu espero jogar no Mineirão, na nossa casa, com nossa torcida, pra poder, se Deus quiser, fazer gol e aí dançar pra eles porque eles merecem. Mas teve a dancinha depois. Beijo, Nação Azul. Uma só das várias etapas da festa azul, de novo na Casa Alvinegra. Claro que uma vitória aqui tem um gostinho especial. Onde nós for a torcida vai estar, né? Hoje ela não pode estar, mas nós honramos. Infelizmente vamos ter que aguentar, né?
Daqui a pouco é Henrique Fernandes aqui pra gente falar muito desse clássico, e eu vou te mostrar a volta do Bernard ao Galo. E reforço maior não há. Henrique Fernandes pra gente falar do clássico, tudo bem? Tudo bem, Vijalba, bom zagueiro canhoto, Cifuentes jogador de Copa, hein? Cruzeiro agindo bem no mercado. E o resultado do clássico, surpreendente, Henrique? Surpreendente, a gente esperava o Atlético como favorito, um time mais técnico, conseguindo fazer valer o seu campo, mas o Cruzeiro soube jogar o clássico e venceu de Pois é, e onde que o Cruzeiro ganhou esse clássico? Qual foi o ponto-chave pra você? Primeiro, eficiência ofensiva, depois controlar o tempo do jogo e principalmente isso aí, ó, bom desempenho defensivo. E como jogou o João Marcelo, que a gente vê nesse lance desarmando o Paulinho, o zagueiro que entrou ali meio na queimada, né, na fogueira, né, porque o Nery estava fora, ele conseguiu se impor nos duelos, ó, neutralizar o Hulk, neutralizar o Paulinho, que é o primeiro passo para você conseguir jogar bem e vencer o Atlético. Outro que jogou muito esse aí, ó, interceptando a bola, já ligando contra-ataque, Lucas Romero, que entra com personalidade, experiência, um cara que já jogou, liderança e que ajuda a proteger principalmente a entrada da área do Cruzeiro. O Atlético não conseguiu jogar bem por ali. Mas teve chance o Atlético, mas você falou do O Galo Paulinho. começou bem o jogo, né? E a primeira grande oportunidade foi essa, ó. Paulinho de mano a mano vai conseguir fintar o William. Repara que tem a opção do Edenilson lá em cima, ó. Se ele vira essa bola, ele pega o Edenilson numa posição até melhor que a dele. Ele passa pela marcação e aí o Rafael Cabral, ó, cresce pra cima dele, fecha o ângulo. E ele faz o que o goleiro quer nessa hora, né? Bater a meia altura. A altura do braço dele. Se ele bate rasteiro é mais difícil pro Rafael. Cabral fez uma defesa espetacular, lance do jogo, e se o Paulinho mete esse gol, pra mim o clássico ia ter outra cara, porque o Galo ia fechar os primeiros 15 minutos melhor que o Cruzeiro e ganhando por 1-0. Acabou não conseguindo isso, no segundo tempo vieram os gols do E Cruzeiro. o Cruzeiro fez 2 gols, e o Arana participou desses 2 gols. Você acha Isso. que ele falhou nos 2? Não, nesse não, ele tá acompanhando o Ian Lucas, ó, numa jogada de área, e aí ele tá condicionando todo mundo na área, não tem impedimento, ele tá mais perto da linha de fundo que os dois do Cruzeiro lá. O que faltou? Talvez a defesa do Atlético, que automaticamente sai quando a bola vai ser recolocada na área, tentar acompanhar e marcar o Ivaldo de perto. E esse lance é chave. João Pedro contra Arana. O Arana vai pra ganhar a bola, mas não ganhou a bola, mata a jogada aí. Ele não conseguiu. E aí o Otávio já tá vendido. Quando o Otávio dá uma passada pra trás pra tentar dar o bote, o João Pedro percebe e ele vai dar o tapa na frente, aí já tá complicado pro volante atleticano correr. Acho que o Arana errou no segundo gol, mas no primeiro acho que não. E agora a notícia da manhã, meu povo, é oficial. Bernard tá de volta ao Galo. Jogador de 31 anos, tá no Panathinaikos da Grécia. Só chega no meio do ano, mas assinou contrato até dezembro de 2027. Foi campeão da Libertadores em 2013 com o Galo. É ídolo da torcida atleticana. O que você achou, Henrique? Achei bom negócio. O Bernard vem jogando bem na Grécia, jogando como ponta pela esquerda, como meia armador. Acho que tem encaixe nesse quarteto de frente atleticano, junto com Scarpa, Paulinho e Hulk. Com certeza foi um bom negócio. Tô ansioso aí pro meio do ano para quando ele vai chegar, né? Henrique, muito obrigado. Valeu, meu camarada. Vamos ouvir agora o que disse o Bernard. Alô, maçã do Galo, eu falei que iria voltar e agora tá confirmado. Daqui a pouco eu tô chegando pra vestir o manto, hein? E mal vejo a hora de reencontrar a massa e jogar na Arena MRV. Tamo junto, aqui é Galo. Alegria nas pernas, o garoto Neymar mandando um recado pros atleticanos. Vamos agora acionar a Ludciance, que tá lá na cidade do Galo, porque clássico com torcida única não impede os baderneiros de arrumar confusão, né? O árbitro relatou alguns incidentes na súmula, né, Lud? Me conta, boa tarde. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Pois é, o árbitro Paulo César Zanovelli registrou esses incidentes, né, na súmula do clássico. Primeiro foram cantos homofóbicos, ainda no primeiro tempo, quando o Rafael Cabral ia cobrar tiro de meta. Depois foram objetos arremessados no gramado, copos com líquido, até um marmitex com alimento foi arremessado, caiu ali próximo à arbitragem, mas não atingiu ninguém. A gente reforça que o STJD tem punido os clubes por essas atitudes por parte da torcida. Em relação aos gritos homofóbicos, até pontuação o clube pode perder. Além de uma tentativa de invasão ao gramado que aconteceu nesse clássico também, os torcedores não conseguiram invadir, mas 2 pessoas foram presas depois dessa tentativa aí de invasão ao jogo. Ô Lud, e Rodrigo Caetano, tá de saída mesmo? Vai pra CBF? O que tem de novidade? Pois é, o Rodrigo Caetano aceitou a proposta da CBF para ele se tornar diretor de seleções lá na entidade, depois de 3 anos aqui na diretoria de futebol do Atlético. Essa decisão ainda não foi oficializada, né? Não foi oficializada a ida dele para lá, mas já está tudo muito bem encaminhado. Isso deve ser oficializado nos próximos dias. E ontem, depois do jogo da Supercopa, ainda ali no gramado do Mineirão, o presidente da CBF conversou com a nossa equipe, deu detalhes aí sobre essa assinatura desse contrato. Vamos ouvir então o que disse a nossa equipe, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues.
Tivemos uma conversa rápida, mas o Caetano teria que ter uma conversa com eles também. Acho que provavelmente foi hoje ou vai acontecer. Provavelmente na quarta-feira ou quinta é que nós estaremos conversando para definirmos toda a situação. Ainda não está assinado, é isso? Ainda não está assinado. Vamos aguardar qualquer novidade, a gente traz aqui no Globo Esporte. Ontem... Cláudio Rezende está chegando, notícias do Atlético nesta segunda-feira. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia, você, Cirilo, aos nossos comentaristas. Massa do Galo se ligando aqui no Rádio Esporte, segunda-feira que já começou quente no Atlético com o anúncio de reforço de peso. Campeão da Libertadores 2013 está de volta para casa. Bernard, agora oficializado como reforço do Galo a partir do meio do ano, quando termina o contrato dele com o Panathinaikos da Grécia. Como a Itatiaia vinha trazendo desde sexta-feira à noite, o Galo confirma o tempo de contrato. Bernard vai assinar a partir de julho deste ano até o fim de 2027, até dezembro de 2027. Serão, portanto, 3 anos e meio de vínculo do Bernard com o Galão da Massa. O Atlético, por meio das redes sociais, começou ali por volta de 5 para as 11 da manhã, né? O anúncio do Bernard com algumas mensagens enigmáticas e depois confirmou. O Bernard que foi campeão da Libertadores em 2013 e também bicampeão mineiro 2012 e 2013. Vamos trazer já a primeira fala do Bernard, né? O Atlético já colocou nas redes sociais, aqui no Rádio Esportes a gente traz o Bernard confirmando também o retorno para casa, de onde ele foi criado para o Atlético. Alô, Massa do Galo, eu falei que iria voltar e agora tá confirmado. Daqui a pouco eu tô chegando para vestir o manto, hein? E mal vejo a hora de reencontrar a Massa e jogar na Arena MRV. Tamo junto, aqui é Galo. Tá aí o Bernard, né? Direto da Grécia, já falando, porque quando ele deixou o Galo, né, o Cirilo, ele, na entrevista de despedida, ele falava que era só um até logo, um até breve. Demorou, né? 11 anos. Mas ele está de volta e ainda com lenha para queimar. 31 anos tem o Bernard e agora vai chegar pro Atlético no meio do ano. É bom a gente explicar pro torcedor o seguinte: o Bernard tem contrato com o Panathinaikos até o fim de junho. E a janela de transferências do Brasil para contratações do meio do ano, ela se abre no dia 10 de julho. Então, o Bernard vai poder estrear pelo Atlético depois do dia 10 de julho, quando o nome dele aparecer no bid, né? O contrato com o Atlético. Então, Bernard no Galo a partir do dia 10 de julho, pensando em Libertadores da América, a partir das oitavas de final. O Atlético tem que chegar lá, né? Para o Bernard poder jogar pelo Galo na Copa Libertadores deste ano. Vamos trazer o Felipão antes dos nossos comentaristas. O Felipão, no último sábado, na entrevista pós-clássico, foi perguntado sobre essa contratação. Ali já estava muito bem encaminhada a vinda do Bernard e vamos acompanhar o que tem a dizer o Felipão, que foi o responsável por convocar o Bernard para a Copa de 2014. Posso avaliar como uma grande conquista do Atlético, um jogador que formado no Atlético com uma visão dentro do Atlético, com uma vida dentro do Atlético, e provavelmente se vier para o Atlético vem porque gosta também de viver aqui em Belo Horizonte e no Atlético, porque provavelmente pelo que eu tenho visto nos jogos lá na Grécia, ele tem jogado muito bem e tem provavelmente chance de fazer mais 2, 3, 4 contratos em qualquer lugar do mundo. Eu gosto muito dele como pessoa, como jogador. Se vier para nós, é ótimo, é maravilhoso. Ele faz, se vier, faz uma escolha de vida que às vezes é difícil para um jogador, porque tem tantas oportunidades e nessas oportunidades ele deixa alguma de lado e vem se completar na sua casa. Essa é a casa do Bernard. Mas ele que tem que saber o interesse dele. Eu não posso te dizer.
Tá aí, tá voltando pra casa, o Felipão conhece de sobra o Bernard. O torcedor se lembra muito, né, daquela expressão do Felipão, alegria nas pernas, né? Ele levou o Bernard pra Copa do Mundo de 2014, após, lógico, aquela campanha excepcional do Bernard e Ronaldinho Gaúcho e companhia no Galo em 2013. Ele falou que o Bernard vem atuando e ontem a gente tem no YouTube da Itatiaia o gol do Bernard. Bernard ontem fez gol. Panathinaikos venceu 2-0, o primeiro gol do jogo foi do Bernard. Uma jogada que ele, com a camisa 10, né? Ele entra dentro da grande área e tá jogando bem por dentro hoje, né? Ele entra como um meia, a bola bate ainda na trave, volta, o Bernard faz o gol. É o camisa 10 do Panathinaikos e tá jogando, né, o Cirilo? Não é um jogador que vem para encerrar a carreira no Galo, tá jogando num nível interessante no futebol grego lá no Panathinaikos da Grécia. A boa notícia sobre o Bernard, Simões, é esse recorte que tá trazendo o Cláudio, né? Não é um cara que tá vindo, tá encostado lá e não tá tendo oportunidade, vem estando em atividade e sendo titular, né? Então, é um cara que tem para somar o Atlético nessa sequência da temporada. E que vai jogar uma pressão tremenda nos dois meias, né, Cláudio? Com certeza. No Zaratio e no Scarpa, né? O Zaratio que machucou de novo, né? O Scarpa que ainda não... A gente vai falar do clássico no debate, né? Não deveria ter entrado, né? Mas, de toda forma, o Bernard vai jogar muita pressão nos dois, né? Porque ele, inclusive, tá fazendo essa função, né? A gente tem aquela marca do Bernardo, o ponta esquerda quase do time de 2013, que tinha como característica ele e o Tardelli, como dois motores, né? Tinha jogo, quase todo jogo, pelo menos um deles saía de maca, de tanto que eles voltavam para marcar, para dar liberdade ao Ronaldinho Gaúcho, principalmente, né? Mas, de toda forma, é uma contratação que faz o time do Atlético ter mais um jogador acima da média, né? Já tem 6 que a gente destaca aí. Chega o Bernard, que é um cara que realmente faz diferença, principalmente se a gente considerar o nível do futebol brasileiro. Considera uma grande contratação, Natália? Eu também, eu acho que é uma contratação importante do Atlético. O fato de hoje a gente não ter aquela imagem do Bernard como um ponto esquerda de velocidade, não necessariamente é algo ruim, né? Eu acho que ele chega agora um jogador mais experiente, um jogador mais completo, que desenvolveu outras habilidades. Eu acho que isso é importante também, porque obviamente a idade, o tempo vai passando para todo mundo. Ele já não é mais aquele garoto que deixou o Atlético, mas conseguiu aperfeiçoar o seu futebol, porque técnica, qualidade, visão de jogo, habilidade com a bola nos pés, ele sempre teve. Então, acho que é um Bernard que volta mais versátil, agora, que vai jogar muita pressão em cima desses meio-campistas, como disse o Simões, e acho que se o Bernard vai ser titular ou não dá pra gente cravar agora. Porque quando ele chegar no meio do ano, vai depender de como estiver o time do Atlético. Se o time estiver voando e extremamente encaixado, com Scarpa e Zaratio no meio, como a gente imagina, pode ser que o Bernard tenha que brigar para estar nesse time. Até porque a gente sabe que é mais complicado o Filipão abrir mão de um dos volantes para jogar com 3 meias. Mas dependendo do jogo, pode acontecer. Recua o Zaratio para ser um segundo volante. O Bernard hoje tem a característica de cair pelos 2 lados do campo. Isso facilitaria. Agora, se chegar também um Atlético diferente do que a gente tem a imagem hoje, seja porque o meio não está tão encaixado, seja porque perdeu o Paulinho, por exemplo, que é algo que a gente sempre tem que considerar, né? Que a janela do meio do ano, se o Paulinho estiver voando, pode ser que o assédio seja muito grande. Então, tudo isso vai determinar se o Bernard vai chegar para vestir a camisa e jogar já no início da partida ou se ele vai ser uma opção de banco. Independentemente disso, é um grande jogador que vai ajudar muito o Atlético e a gente tem que lembrar que o Atlético, se for longe em todas as competições, como é o objetivo, vai beirar aí 70 jogos no ano, né? Então, assim, precisa de reposição, precisa também de um cara como o Bernard para mudar a cara do jogo. Até lá, tem muito tempo, muita coisa para acontecer, né, Cláudio? Muita coisa para acontecer e, inclusive, né, essa contratação do Bernard, quem se posicionou nas redes sociais foi o Rubens Menin, um dos donos da SAF do Atlético, abre aspas para o Rubens Menin, atendendo a milhões de pedidos da massa, seja bem-vindo de volta, Bernard. Que o próximo capítulo da sua história com o Galo seja ainda mais bonito e vitorioso, fecha aspas para o Rubens Menin. E a gente tem no YouTube da Itatiaia também, o Rubens Menin se posicionou também pelas redes sociais sobre o começo de temporada do Atlético, né? E aí o torcedor realmente tá lá, vamos trazer o que ele disse, palavra sempre importante. O começo de temporada do Atlético, é preciso reconhecer, vem sendo frustrante para todos nós. E o resultado de sábado só aumentou esse sentimento. Precisamos seguir firmes, ajustando os erros e mantendo a cabeça no lugar. Nossa estrutura é boa e o projeto tem consistência. Palavras do Rubens Menin, um dos donos da SAF do Atlético, porque o Galo acabou
em 3 rodadas perdendo 2, né, Cirilo? Ninguém imaginava que hoje, por exemplo, são só 3 rodadas, é verdade, serão 8. Mas hoje o Galo estaria fora das semifinais do Campeonato Mineiro e precisa de reação imediata. E esse jogo ganhou um peso ainda mais, um peso ainda maior, né? O jogo de quinta-feira contra o Atlético, lá em São João del Rei, quinta-feira, 9 da noite, Cirilo. O detalhe é o seguinte, o Atlético é o segundo no grupo B, que tem o Vila líder com 6, o Vila venceu ontem, né? Fez 1-0 contra o Patrocinense lá em Patrocínio, onde o Atlético perdeu, né? O Vila foi lá e ganhou, né? Sim. Tá vendo? Tem um problema lá do gramado, mas não é só gramado, né? O Vila foi lá e ganhou o jogo. O Vila chegou a 6 pontos e tem um saldo de 2. A diferença entre eles antes desse jogo acontecer estava no critério gols pró, né? O Atlético tinha 3 pontos também, mantém 3 pontos. Agora, com um gol de saldo, o Atlético, após a derrota aí do fim de semana, perdendo para a equipe do Cruzeiro. O Uberlândia é o terceiro colocado com 2 e o Pouso Alegre é o lanterna sem pontuar. E nessa situação do Atlético que estaria fora, é porque na história dos segundos colocados aí de chave, o Tombense é o segundo do grupo A, tem 7 pontos. O Cruzeiro também tem 7 pontos, é o líder do A. A diferença entre eles está lá no saldo de gols. No grupo C, o Patrocinense, que é o segundo colocado. Foi uma vitória importante sobre o Patrocinense e na próxima rodada, o desafio do Atlético é maior, ao meu ver, do que o desafio do Vila Nova. O Vila vai encarar um Ipatinga dentro de casa, o Ipatinga que hoje anunciou demissão do treinador, né? O time tem muitas dificuldades, eu até acho que o Ipatinga tem condição de não sofrer tanto na competição como vem sofrendo, tem alguns bons jogadores, mas é um cenário mais favorável ao Vila. Obviamente o Atlético tem muita qualidade, mas jogar contra o Atlético em São João del Rei é parada dura, viu? Fala, Simas. Não, é porque tem um detalhe muito importante, né? Porque o Atlético faz essa partida contra o Atlético, né? Que também estaria fora. Também. É jogo importantíssimo para o Atlético também. Bicampeão do interior e vem enfrentando dificuldades nessa temporada. E logo depois, né? Isso é na 4ª rodada. Na 5ª rodada, aí tem um confronto que é decisão pro Atlético. Porque é justamente contra o Tombense, que hoje é o melhor segundo colocado. Então o Tombense, né? Tombense e Cruzeiro ali com os mesmos 7 pontos, né? Acaba que esse jogo do Atlético, já que ele perdeu o clássico pro Cruzeiro, esse jogo contra o Tombense, que foi a final de 2020, passa a ter uma importância muito grande. No dia 14, quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, 8 da noite na Arena MRV. É isso aí. Então esse jogo ganha caráter muito decisivo pro Atlético, tá? Justamente pelo fato de o Tombense e Cruzeiro ali, né, estarem com as melhores pontuações do campeonato ao lado do América. Siga, Cláudio. É isso aí. Então, o Galo vai ter Atlético e Tombense, que são times importantes, né, fortes do interior, e ainda tem o América, né? Podemos destacar que ainda tem um clássico contra o América, que vai ser no outro. Ô, Cirilo, daqui a pouquinho, então, a gente volta para trazer, porque o Simões já falou aí, ó, o Galo perdeu o Zaratio. Situação do Zaratio. E também se o Felipão, que sem o Zaratio, o que ele pode fazer nesse time pro jogo contra o Atlético no meio de semana. Vamos atualizar também questão de Rodrigo Caetano, que está também muito próximo aí à saída dele do Atlético. Como que vai ficar a situação aí nesse período do Rodrigo Caetano até ser anunciado pela CBF, depois do anúncio também vai ter transição, ele vai para São João del Rei. Daqui a pouquinho todos esses detalhes importantes do Galo aqui no Rádio Esportes. Combinado, Cláudio. Já atualizações importantes aqui no Rádio Esportes. Cláudio Rezende está de volta e preocupações do departamento médico, né, Cláudio? É isso aí. O jogo de sábado no clássico, o Zaratio, no primeiro tempo, ele saiu com dores, um incômodo na região posterior da coxa. O jogador passou por exames de imagem e o Atlético está aguardando resultado. A princípio, ele deve ser desfalque aí para os próximos jogos do Galo. O Lemos saiu também, você vai se lembrar, Cirilo, no segundo tempo. Ele vinha reclamando de dores na região da panturrilha, mas a princípio não foi nada anormal, não teve nenhuma lesão, e aí vai se recuperar possivelmente a tempo do jogo da próxima quinta-feira. Se não tiver o Zaratio, aí o Felipão tem possibilidade. No jogo ele colocou o Igor Gomes, né, junto com o Scarpa, mas tem também Pavon como possibilidade. Pavon estava aquecendo ali junto com o Igor Gomes. E quem sabe o Felipão possa repensar a situação do Rubens, né? O Rubens que no ano passado, na reta final, foi um jogador importante no Atlético. O time deu uma encaixada ali com o Rubens nessa função de meia ali.
mas esse ano, por enquanto, não foi utilizado pelo técnico Felipão. Aguardando, portanto, esse exame de imagem do Zaratio, mas deve ficar fora, sim, dos próximos jogos. O Galo que já viaja na quarta-feira após o almoço para São João del Rei. E, a princípio, o Rodrigo Caetano vai viajar, viu? Normal, apesar do ok dele já para a CBF, não foi oficializado, não assinou o contrato, mas já sinalizou para a diretoria do Atlético, né, que a posição dele é de ir mesmo para a seleção brasileira. Mas, a princípio, vai participar de um processo aí de transição no Atlético, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Ele teve essa questão do Bernard, que ele finalizou agora, a contratação, está tentando a prorrogação de contrato do Zaratio. Ele quer deixar a casa arrumada, né? Pelo menos as coisas que já estavam em andamento. O Rodrigo Caetano não quer deixar o Galo na mão em algum assunto aí que ele pode resolver a curto prazo. E alguns nomes começaram a aparecer aí, né, Cirilo? De possível substituto do Rodrigo Caetano. O que a gente apurou até agora, na Itatiaia? Nomes como Paulo Brax e Felipe Ximenes estão, neste momento, descartados. Não estão em pauta no Atlético. Esses nomes chegaram para a diretoria, mas, nesse momento, estão descartados. O nome do Leonardo, que foi lateral esquerdo da seleção brasileira, trabalhou no PSG, foi técnico no Milan. Esse nome, a princípio, nós confirmamos que ele agrada, mas ele não foi contactado ainda. O Atlético não começou essa procura oficial, né? E tem que saber também a situação de trazer um Leonardo do futebol brasileiro, mora na Europa há muito tempo, mas é um nome, a princípio, que agrada pelo perfil de um executivo de futebol que a SAF está procurando. Como eu destacava ontem na Itatiaia, Cirilo, o Galo vai tentar alguém de peso. E o nome do Leonardo é um nome que sim encaixaria nesse perfil. A gente vai continuar apurando, até porque é muito recente a história e a diretoria do Galo estava muito envolvida ainda numa possível permanência do Rodrigo Caetano. Boa, Cláudio. Segue em cima do lance, acompanhando também essa definição que é muito importante. Já mais do Atlético no Rádio Esportes Debate. Vamos lá pro Rádio Esportes Debate. Alexandre Simões, vamos falar do clássico. Quais os principais méritos da vitória do Cruzeiro contra o Atlético no sábado, Simões? Ô, Cirilo, é um ponto muito importante quando você vai ter um jogo do tamanho que é o Atlético e o Cruzeiro. E a gente tinha falado a semana toda, né, Nath? Que o jogo, os 3 pontos, né, talvez fosse o menos importante, né? A história recente do clássico, do fato de o Cruzeiro ter vencido em outubro o primeiro confronto na Arena MRV, dava um contexto histórico muito forte para esse jogo. E aí, assistindo a partida, Cirilo, a impressão que ficou é de que o Cruzeiro tinha uma estratégia para jogar contra o Atlético. E o Atlético não. Entrou em campo para ver o que ia acontecer, entendeu? Quase aconteceu. Pela qualidade dos jogadores, o Paulinho teve na cara, o Rafael Cabral fez uma defesa espetacular, praticamente um gol, né? Aliás, o Rafael Cabral fez 2 gols no jogo, né? Porque ele fez essa defesa do Paulinho, depois teve uma cabeçada do Hulk também, no finalzinho, quando já estava 2-0, que ele buscou de forma espetacular no ângulo. Então, parecia que o Atlético simplesmente tentou apostar na qualidade dos seus jogadores. E o Cruzeiro tinha uma estratégia de jogo, uma estratégia até inteligente, do ponto de vista de reconhecer que tecnicamente é inferior ao adversário, ter um jogo muito picado, um jogo muito brigado, né? Até lateral era disputado, né? Então, não é que os jogadores do Atlético entraram em campo sem espírito, sem brigar, não foi vontade. A diferença não é vontade. Acaba que a vontade de quem ganha parece ser maior, tá? Mas a questão não era só vontade. A questão era de estratégia de jogo. O Atlético, por exemplo, não conseguiu marcar a saída de bola do Cruzeiro. O Cruzeiro saía com a bola, tinha hora que o Cruzeiro ficava com a bola ali o tanto de tempo que quisesse, porque era só o Hulk e o Paulinho, às vezes contra 4. E é muito difícil. Então, o Cruzeiro teve uma estratégia, e aí ponto para o seu treinador, né? E o Atlético tentou apostar simplesmente na sua qualidade, que realmente era maior, mas num jogo desse tamanho. E, aliás, num jogo desse tamanho não, no futebol atual, isso faz a diferença em alguns momentos, mas não faz sempre. E no clássico de sábado, por exemplo, não fez. Quem se preparou para jogar, venceu. E venceu com propriedade, merecidamente, não foi obra do acaso. Venceu com propriedade de novo, né? Igualzinho no ano passado. Natália Fiuza, suas impressões principais sobre a vitória do Cruzeiro no clássico contra o Atlético. Cirilo, uma vitória gigantesca do Cruzeiro, merecedora desse resultado. O Cruzeiro teve uma estratégia que funcionou muito melhor
que a do Atlético, como o Simões disse. Eu tive essa mesma impressão de que o outro lado não havia uma estratégia. Quando você tem uma equipe que tem grandes talentos, como é o caso do Atlético, é muito fácil, às vezes, você achar que só a inspiração individual desses atletas vai resolver. E não é bem assim, né? É claro que no futebol, o aspecto coletivo, ele é sempre muito importante. E coletivamente, o Cruzeiro foi superior ao Atlético. Na marcação, em aproveitar os espaços que foram deixados pelo adversário. Mérito, inclusive, do Cruzeiro em talvez ter entendido melhor o que precisava o jogo do que o adversário. Tudo isso é mérito do Cruzeiro. O jogo, ele não é só 100% postura, ele não é só 100% tática, ele é um conjunto, ele é um complemento das duas coisas. E eu senti que o Cruzeiro foi superior nesses dois aspectos. Parecia um time mais concentrado, mais pilhado, não que o outro lado não tivesse, mas sentiu o Cruzeiro mais, e acho que isso é mérito também. Entender a grandeza do jogo, não deixar o adversário jogar, tentar ter o controle dentro das suas limitações, porque foi o que o Cruzeiro fez. Você vai se recordar, Cirilo, nós estávamos aqui no Rádio Esportes no sábado e eu falei, se o Cruzeiro conseguir segurar o ímpeto do Atlético no primeiro tempo, no segundo tempo ele pode tentar uma estratégia semelhante ao que foi o ano passado, porque a responsabilidade estava toda com o Galo. E a gente foi percebendo que o tempo ia passando e o gol não saía, o time foi se enervando, a torcida foi ficando impaciente. E esse era um cenário muito favorável ao Cruzeiro. E o Cruzeiro soube aproveitar isso, que se posicionando no campo ofensivo, tendo um jogo mais cadenciado, tirando a bola do Atlético. O Atlético é um time que, pela qualidade que tem, ele não é um time em que o Hulk, em que o Paulinho fica correndo atrás da bola, né? A bola tem que estar com o Atlético. Quando o Cruzeiro tirou a bola do Atlético, se posicionou no campo ofensivo, forçou o erro do Atlético, isso acabou acontecendo. E forçou erros que a gente já conhece, né? A bola aérea, mais uma vez um problema pro Atlético. Depois o time ficou ali receoso, ansioso, ainda mais porque tomou o gol, se lançou ao ataque e aí o espaço para o contra-ataque surgiu. Leitura inteligente do Larcamon quando coloca um garoto de velocidade, descansado, para um segundo tempo, prevendo que isso poderia acontecer. Agora, eu acho que o maior erro do Atlético foi não ter conseguido aproveitar o momento pouco do jogo em que a marcação do Cruzeiro ainda não estava ajustada. Porque até aquele lance do Paulinho, o Romero ainda estava caindo mais pelo lado esquerdo, o lado direito estava desguarnecido, o Paulinho cai ali, passa pelo William com certa facilidade no chute que depois o Cabral defende. Ali era o momento do Atlético mostrar dentro do campo que ele era favorito. Ele não conseguiu fazer isso. O Cruzeiro, de maneira muito esperta, deixa eu arrumar essa marcação aqui. O Romero trocou de lado. O Robert não aparecia tanto com a bola, mas marcou muito melhor do que a gente vinha observando ele fazer até então. E aí foi um Cruzeiro que tomou o controle do jogo. E o Atlético também erros individuais, né? Para mim, o Arana é determinante nos 2 gols. O primeiro, porque ele não volta para acompanhar a linha e dar a condição. E o segundo, porque ele tinha que ter matado a jogada, porque depois o João Pedro já estava muito à frente do Otávio, que tentou na corrida, mas não conseguiu. Mas um Cruzeiro muito merecedor. É o tempo de trabalho que vai passando, o entendimento do jogo, mas também era um Cruzeiro que tinha mais qualidade em campo. Sob a ótica do Atlético, me chamou a atenção 2 falas que inclusive estão lá no itatiaesporte.com.br. Uma do Arana, que para mim também, concordo com o que você disse, Natália, falhou nos 2 gols, né? No primeiro estava preso dentro da área e no segundo não fez a falta. O Arana disse, pelo time que a gente tem, investimento que a gente tem que apresentar para jogar mais. Não adianta ficar alçando bola na área, porque não é assim que se ganha um jogo. Foi o que disse o Arana. O Lemos disse que dói muito, que o resultado foi justo, que o Cruzeiro queria atrasar o jogo e buscar os gols, conseguiram numa bola rebatida e num contra-ataque, foram vacilos nossos. Foi o resumo que fez o Lemos. Considero que o Atlético ainda não entendeu. Acho que o recado era, a expectativa era, será que o clássico do ano passado vai fazer com que o Atlético entenda o que é necessário fazer para se vencer um clássico, a responsabilidade que se tem, a intensidade que tem que se ter para vencer um clássico? Não me parece que o Atlético entendeu. E no futebol de hoje em dia, ô Cirilo, quando você é favorito, quando você é melhor, se você não vai lá e se impõe, se você permite ao seu adversário de alguma forma te igualar, isso é muito perigoso. E o Cruzeiro conseguiu igualar as forças dentro do campo com uma estratégia mais bem montada, com jogadores que estavam melhor individualmente do que os do Atlético. Porque, para mim, não há desculpas no fato do Atlético, Cirilo, mesmo quando foi melhor no jogo, ter criado uma chance.
é muito abaixo. É um Atlético que estava muito aquém em inspiração dos seus principais jogadores e que, coletivamente, o Atlético não pode chegar num jogo e ficar dando chutão, achando que isso vai resolver o problema. A leitura do jogo do Filipão foi muito equivocada. Inclusive, quando ele coloca o Igor Gomes no lugar do Scarpa, sendo que ele não tinha intensidade nenhuma no meio-campo, ele tinha perdido o meio-campo. E o Rubens terminou bem a temporada passada, poderia ter sido o Rubens a entrar. A leitura do Filipão é muito equivocada e ele diz na entrevista que não tem explicação, mas há muitas explicações. Inclusive na leitura da estratégia que ele não conseguiu fazer e que o outro lado fez. Aliás, na coletiva não houve explicações, né? Foi meio a história do sobrenatural de Almeida, Alexandre. E tem o ponto, né? A gente falou aqui da questão do Arana nos 2 gols, o Paulinho jogou muito mal, o Scarpa praticamente não entrou em campo, o Zarate saiu rápido, o Hulk vai se perdendo quando a marcação é bem feita. Então, quer dizer, os caras diferentes do Atlético não conseguiram jogar, tá? Mas tem um outro ponto também que a gente precisa valorizar, tá? O Cruzeiro tem belíssimos laterais, o William e Marlon, muita bola, o William seria titular do Atlético. Sim. Tá? Zé Ivaldo e João Marcelo, Lemos e Gemerson, já vão começar a me xingar aqui. Pra mim não tem diferença se não for melhor. Não tem. É porque o torcedor fica iludido achando que o atleta tem o Hulk, o Paulinho, acha que todo mundo é craque. Não é. O Lucas Romero é pior que o Otávio? Não sei, eu acho que talvez seja até melhor. Entendeu? Então, é isso. O torcedor não tem... o Matheus Pereira é pior que o Igor Gomes, sabe? Então, é isso também. É o outro lado de achar que o Cruzeiro ainda é o time da Série B, quebrado, que tá jogando pra não cair pra Série C. E não é. Tem bons jogadores. O futebol é muito equilibrado e, além disso, em alguns setores, o Cruzeiro tem bons jogadores, até melhores que os do Atlético, ou que entregam mais. Então, tem esse lado também de que quem faz a diferença no Atlético não fez, tá? E os caras do Cruzeiro, com mais qualidade, entregaram muito. O mérito é muito mais do Cruzeiro. Sim. Né? Muito mais. Atlético, Cláudio Rezende. Vamos lá, após 11 anos, Bernard está de volta, anunciado oficialmente como reforço do Atlético. Ele chega em julho, após terminar o contrato atual que ele tem com o Panathinaikos da Grécia. O vínculo de Bernard com o Galo vai até o fim de 2027. A expectativa é enorme aí para a chegada desse reforço de peso. Logo mais, Cirilo, logo após o Troféu Guará, convite, mesa redonda do Galo, hoje, segunda-feira. Vamos repercutir a chegada do Bernard e também os agraciados por parte do Galo no Troféu Guará BMG.